Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando sua revista eletrônica semanal voltada para a literatura, o Papo Literário. E hoje a gente está aqui na BESE, na Biblioteca Pública Estadual do Ceará, um espaço de acesso aos livros, à cultura, ao lazer e ao conhecimento. Veja o que preparamos para você nesta edição. Você vai conhecer o projeto que está levando a Lei Maria da Penha para as bibliotecas das escolas públicas estaduais do Ceará. Nossa entrevista especial é com a escritora Gilda Freitas, que apresenta seu novo livro, Bandas e Bundas, Ave Maria, Amém. E ainda a estreia de Luan Diógenes, jornalista e pesquisador musical, na escrita com um livro de crônicas falando da vida, as canções que teimam resistindo. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje aqui do acervo de obras gerais da BESE, que contém o maior número de livros da Biblioteca Pública Estadual do Ceará. E a gente já inicia o programa falando sobre um projeto que está levando para as bibliotecas das escolas estaduais do Ceará uma prateleira inteiramente dedicada à lei de número 11.340, do ano de 2006, conhecida popularmente como Lei Maria da Penha. É o projeto Prateleira Maria da Penha nas Escolas, que foi desenvolvido em parceria com o Poder Judiciário Estadual por intermédio do primeiro Juizado da Mulher da Comarca de Fortaleza, juntamente com a Secretaria de Educação do Estado. Livros, revistas, cordéis e folhetos educativos, diferentes formatos e linguagens e um tema em comum, a violência doméstica. Um farto material acessível aos 1.500 alunos do Colégio Liceu em Messejana. Karina acredita que, a partir da leitura, os estudantes entendem melhor sobre a Lei Maria da Penha. Muitas meninas da escola, não só meninas, mas até conheciam a Lei Maria da Penha, mas não sabiam ao fundo o que era isso, não sabiam realmente como funcionava a lei. E a gente pode também conhecer mais um pouco da história da Maria da Penha, sabe? Você realmente saber tudo que ela viveu, tudo que ela passou. As mulheres puderam se identificar e realmente saber que tem alguém que defende elas, sabe? Saber que elas podem ir atrás, elas não estão sozinhas. Curioso, Evert acredita que o conhecimento sobre o tema hoje deve evitar problemas futuros. A gente precisa aprender isso para nos nossas futuras famílias, na criação, a gente possa combater a violência contra a mulher, porque a gente faz parte desse processo e é algo totalmente inaceitável. Não só para amanhã, né? Também hoje, os meninos muitas vezes presenciam situações assim, ou dentro de casa, ou na vizinhança, né? E aí, se a gente tem essa formação, se a gente tem alunos formados e bem formados nesse tema, eles podem contribuir muito mais e fazer as intervenções devidas, corretas, quando situações hoje aparecem, e que eles se preparem para que no futuro não sejam eles agressores. Pelo menos 150 bibliotecas irão receber a Prateleira Maria da Penha nas escolas. A iniciativa foi da Secretaria de Educação do Estado em parceria com o Poder Judiciário, através do primeiro Juizado da Mulher. O projeto iniciará primeiramente pelas escolas estaduais, como o Liceu de Messejana, mas a ideia tem dado tão certo que já existem pedidos de órgãos e instituições de ensino privado. Conhecimento é poder, né? Então, quanto mais a gente divulga, mais as pessoas conhecem, mais a lei se fortalece e mais as pessoas se conscientizam e a sociedade, por consequência, né, fica mais intolerante à violência contra a mulher. Muito importante essa iniciativa.
E esse aqui é o setor infantil da Biblioteca Pública Estadual do Ceará, dedicado às crianças, para que desde o início da vida, logo nos primeiros meses, elas também já tenham acesso à leitura. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é a cacique Irê, do povo Genipapo-Canindé, e também secretária dos povos indígenas do Ceará, Juliana Alves. Confira a dica literária dela. E tem uma dica de livro muito importante para vocês, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak. Esse livro nos traz uma importante referência da luta dos povos indígenas e de como ajudar os povos indígenas a adiar o fim do mundo. Afinal de contas, nós temos o entendimento de que nós, os povos indígenas, somos os verdadeiros guardiões da Mãe Terra. E recebemos de Nicole Bastos, da editora Nasce, um e-mail divulgando o lançamento de um suspense. Trata-se do livro O Mistério da Casa Incendiada, de Rafael Westenfelder. A obra de ficção conta a jornada do youtuber Gael, que é conhecido nas redes sociais por visitar casas mal assombradas e apresentar todo o conteúdo no canal Assombrasil. Mas tudo fica ainda mais sombrio e bizarro quando ele aceita visitar uma mansão onde uma família famosa foi assassinada sem explicação. Parece ser uma história bem intrigante, hein? Muito obrigada pela sua participação aqui no Papo Literário, Nicole. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail: papoliterário@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E já que hoje é sábado e nós estamos aqui na Biblioteca Estadual do Ceará, que tal saber um pouquinho mais da programação desse fim de semana? Porque já tem atividade acontecendo agora, viu? E nós já começamos com o Pedagogia na BESE, que aqui é um espaço em que o curso lá de Pedagogia da UFC, ele faz uma ação, aqui na biblioteca junto ao público infantil. Nós também teremos o Clube de Leitura Meu Tempo é Hoje, voltado aí para o público adulto. E logo em seguida nós temos o Pequenas Grandes Histórias, que traz aí a contação de histórias, também voltada para um público infantil. E aí, durante o mês de dezembro, vão ser várias atividades, já com esse ritmo também de férias, né? Isso. A biblioteca ela funciona de terça a domingo, De terça a sexta ela funciona de 9 até às 20 horas. E mesmo durante a semana ela tem uma programação tanto presencial, e de atividades aqui com contação de história durante a semana para as crianças, que vai ser possível vocês terem acesso pelas nossas páginas das redes sociais. E também nós temos uma programação que acontece via YouTube, que faz parte inclusive da minha coordenação, em que a gente vai ter muito em breve, nessa semana, já o Biblioteconomia em Pauta. E ao longo do mês de janeiro, outra grande programação aí para a família, para o público infantil também. Então tá todo mundo convidado, Pode vir participar desse momento especial em família e também ter acesso a todo esse conhecimento oferecido de forma completamente gratuita, não é isso, Ana Carolina? Isso, eu só gostaria de mencionar aqui, chamar para um convite também especial, porque nesse final de semana, hoje, inclusive, nós estaremos tendo aqui, a partir das 14h30, uma roda de conversa com o lançamento de livro com o Renan Quinalha, ele que é um indicado ao Prêmio Jabuti de Literatura, e juntamente com outros autores que vão tratar sobre o movimento LGBTQI+, aqui no Brasil. Após o intervalo, tem uma entrevista especial com a escritora e filósofa Gilda Freitas, que está lançando o livro Bandas e Bundas, Ave Maria, Amém. É já já. Papo Literário.
Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Voltamos a apresentar o Papo Literário. Este aqui é o setor de obras raras da ABESE. Para você ter uma ideia, o livro mais antigo data do ano de 1492. E a gente fala também de amor, liberdade, machismo, preconceito. Estes são alguns dos temas do mais novo livro da escritora piauiense Gilda Freitas. Bandas e Bundas, Ave Maria, Amém. A nova obra é o 4º livro de Gilda e reúne histórias de mulheres nordestinas. Quem escreve o prefácio é a jornalista e escritora Mônica Silveira. Veja na nossa entrevista especial de hoje. E eu já estou aqui com a autora do livro, Gilda Freitas. Muito bem-vinda ao Papo Literário. O livro aqui nas minhas mãos, né? Bandas e Bundas, Ave Maria, Amém. Um livro bem feminino, voltado aí para as mulheres, mas que também quebra tabus. Gilda, eu gostaria que você falasse para a gente, né, um pouquinho sobre essa sua nova obra, o seu 4º livro. Muito bem-vinda ao Papo Literário também. Tá, obrigada. Pela oportunidade, e eu que dizer desse livro, né? Em princípio eu falo logo do título, né? Uma quebra de tabu, porque realmente as pessoas elas ignoraram muito e entraram naquela coisa do preconceito, sabe? Porque achando que era um livro de alguma coisa, como se diz assim, alguma pornografia, e não é nada disso. São 12 contos sobre mulheres nordestinas do século passado, que contam as suas histórias, né, os seus desafios, né, aquela coisa de querer vencer e não poder, arraigada ali, acorrentada, porque tudo é perigoso, tudo é pecado, né? Viviam numa época do patriarcal familiar e da igreja, né? Então, eram totalmente podadas de falar, de fazer alguma coisa. Então, eu quis trazer isso para a nossa... agora, né? O nosso momento. Por quê? Porque tudo o que aconteceu naquela época, eu estou vendo acontecendo aqui. Diz assim, né? Era um período cheio de restrições, mas que hoje, muitas vezes, as mulheres ainda vivem um pouco limitadas, né? Não tem ainda essa liberdade de expressão. Só que hoje já tem a internet, já tem, né, essa coisa da pessoa falar e dizer o que aconteceu. E a época, se a pessoa fosse falar qualquer coisa, era marginalizada, né? É uma coisa que era muito arraigado na família e na igreja, era principalmente essa parte da virgindade, né? Então, você perdeu a virgindade, você vai para a rua. Você não fica mais em casa. As pessoas colocavam a pessoa para fora, né? Então, foi realmente uma época que eu fiz uma pesquisa nos sertões mesmo, nordestinos, atrás daquelas conversas, aquelas pessoas já bem velhas, né? Que traziam, aconteceu isso na minha família, aconteceu. E aí foi trazendo histórias e deu para fazer esse livro. Mas realmente é uma história de preconceito, misoginia, né? E assim, um paradigma para as mulheres de hoje, que a gente, se voltar ao passado, diz, meu Deus do céu, o que seria de mim naquela época? Como era que eu ia viver? Né? Eu com a liberdade que eu tenho hoje, o conhecimento. Então, é uma coisa mesmo muito forte, eu acho muito forte. Mulheres corajosas, né? Que conseguiram, muitas venceram, outras venceram a seu modo. E hoje as mulheres, muitas vezes, né, elas
têm o seu lugar de fala, mas são vistas com outros olhos, mesmo com todo esse avanço, né? Ainda existe muito preconceito na nossa sociedade. Ah, com certeza, né? Hoje você falar misoginia, você falar pedofilia, né? Hoje é um assunto já aberto, que todo mundo fala, é discutido em televisão, né? Até, como se diz assim, até nas igrejas, né? Então, hoje a gente já está com uma abertura para falar dessas coisas, né? O estupro. Então, a gente vive hoje numa época que a mulher já se libertou bastante, embora ela ainda tenha muito, né? Ainda vive muito presa ao machismo. Esse machismo, ele já vem de como diz assim, eu acho que ele vem desde a Idade Média, sabe? E é difícil, a gente tem que viver muito ainda para chegar a um ponto de dizer, hoje não existe, mas a mulher e o homem, elas podem falar, elas podem escrever, porque à época a mulher não podia nem escrever, né? Hoje a gente escreve, mas mesmo assim, a gente escrevendo, ainda tem homens que chegam e chamam a pessoa de você não escreve nada, mulher para ficar na cozinha. Isso aí eu sei, aconteceu recente com uma colega minha, que ela escreveu um texto, levou para a televisão e depois ela recebeu, né, essas críticas dizendo que mulher era para estar na televisão. E ainda tem esse machismo, né, ainda tem esse pensamento ignorante, né, arraigado a uma coisa que eles acham que tem a posse da mulher, né? Então, a mulher é objeto. Que não é, né? Então, nós mulheres, a gente tem que vencer, e eu acho que essa coragem da gente vencer, a gente só pode mostrar a gente escrevendo, porque a gente não pode ir à luta braço a braço, né? Através da caneta. E hoje a gente não precisa mais se esconder, né? Antes a mulher, para chegar a escrever um livro como esse seu, a capa já não iria passar, né? Porque eles já tinham um certo preconceito. Mas ainda tinha aquela questão de que a mulher não podia ter o nome dela no livro, tinha que usar um pseudônimo masculino, né? Tinha muito dessas coisas, eu acredito que nas suas pesquisas, né, deve ter encontrado muitas dessas histórias também baseadas nessas mulheres que fizeram parte desses contos. Não, você pega a filosofia, né? Eu sou formada em filosofia e a gente estudou. Teve passagem lá que Platão, né? Esse grande pensador, muitos textos dele foram escritos por mulheres e ele assinava, né? Como sendo o dono. Aí você pega Platão, pelo amor de Deus, né? Imagine nós mortais aqui, né? Escrevendo, e os maridos, companheiros, você não tem direito de colocar isso, não sei. Às vezes também eu penso que os homens têm muito medo da mulher, né? Do talento, né? Do poder da mulher. Então, o medo faz com que ele reverta nessa coisa da prisão, né? Não, eu vou lhe castrar. É como diz assim, você está andando demais. Gilda, e como que as pessoas que estão assistindo a gente, né, podem fazer para encontrar o seu livro, onde comprar? Meu Instagram, né, entrar em contato comigo, e através do meu Instagram, Gilda Freitas, a pessoa pode pedir que a gente dá a dica de onde encontrar o livro. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Papo Literário. Eu que agradeço, né? De qualquer maneira, eu tinha que mostrar meus bandas e bundas, né? Que esse livro, para mim, como ele foi, como eu posso até dizer assim, ele foi um paradoxo, né? Porque quantas pessoas, quando eu falei de lançar o livro com esse título, pessoas me chamavam de atrevida, né? De você tá louca, Eu digo, gente, a gente tem que quebrar essa coisa certinha da mulher escrever. Afinal de contas, você está fazendo um julgamento que você nem conhece. Você não sabe o teor do livro, né? Então, vamos acabar com isso, que as mulheres têm que escrever certinho.
A gente tem que botar mais as coisas ousadas, é como diz assim, chamar atenção. Eu escrevo para chamar atenção. Então vamos fazer isso, nós vamos se juntar e fazer isso, não aquela coisa, o céu está azul, então a florzinha amarela no jardim. A gente tem que se lançar. Logo após o intervalo, tem o livro Falando da Vida, do pesquisador musical e jornalista Luan Diógenes. E um clipoema inspirado em versos de Abelardo Nogueira. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta aqui do acervo de obras raras da Bessi. E para você que gosta de crônicas, o jornalista e pesquisador musical cearense Luan Diógenes estreou na escrita, com o livro Falando da Vida, as canções que teimam resistindo. O livro contém crônicas que foram escritas em bares de Fortaleza. Nas mesas dos bares, entre o brindar de copos e discussões acaloradas, sempre existe espaço para se contar um caso sobre a vida. Memórias boas, engraçadas e até dramáticas ganham palco e plateia diante o brilho das estrelas vadias que se aproveitam da companhia da Rainha Lua. Na boemia se pode tudo, ou ao menos quase, inclusive escrever na ótica de um notívago, onde os devaneios são liberados e ganham trilha sonora à beira-mar. Este é um trecho do livro Falando da Vida, as canções que teimam resistindo, do jornalista e pesquisador musical cearense Luan Diógenes. Um livro de crônicas que homenageia o grupo Pessoal do Ceará e que conta um pouco da história do autor. É o nascimento, eu acho que é um pouco da minha história. O livro Falando da Vida, as canções que teimam resistindo, é uma resistência também do meu trabalho como pesquisador musical, que eu sou pesquisador desde que eu me entendo por gente. Desde adolescente eu já me interessava por música cearense, por música de qualidade, né, e por música brasileira em geral. E aí veio a ideia de dar um marco na música, né? Veio essa ideia de deixar alguma coisa registrada da música cearense, principalmente nesse ano de 2023, onde o pessoal do Ceará o grupo Pessoal do Ceará completa 50 anos. Então esse livro é uma homenagem ao pessoal do Ceará, mas fala sobre todo tipo da música cearense. Publicado pela editora Radiadora, Falando da Vida reúne 41 escritos, parte deles inéditos, e que fala desde Lauro Maia até Marcos Lessa, artistas de uma geração. E claro, homenageia o pessoal do Ceará, tem um prefácio do Ednardo, o título Falando da Vida, as canções que teimam resistindo. Falando da Vida é um trecho da música do Dedé Evangelista com Roger Rogério, e as canções que teimam resistindo, Teimar Resistindo é de Longarinas do Ednardo. Então esse livro é realmente a realização de um sonho, e até o início, a primeira frase está escrito: viver é melhor que sonhar, que é do Belchior, que faz muito parte, faz muito dessa história, né, dessa história desse livro. Luan conta que foram 2 meses de dedicação ao livro para que, enfim, ele fosse publicado. Um conjunto de toda uma vida de pesquisa, como diz o próprio autor. O resultado de pesquisa de uma vida, meu tempo de vida é o meu tempo de pesquisa, mas a escrita mesmo de crônica foi mais ou menos 2 meses. Eu me sentei e disse, vou me dedicar ao livro. Claro que já tinha algumas coisas em rascunho. Então comecei, porque esse livro também é de causos. Então eu misturo minha vida com a música. Já que minha vida tem tanta ligação com a música cearense, então eu resolvi mesclar minha vida, minhas histórias de mesa de bar, que eu sou um boêmio, eu aproveito, eu gosto da cidade de Fortaleza. E fui mesclando minha vida com histórias de mesa de bar, com histórias de artistas. O amor do Luan pela música vem da infância e ele transformou isso não só em trabalho, em uma coluna que escreve em um jornal da cidade, como também resolveu eternizar nas páginas do seu livro. Com prólogo feito pelo cantor e compositor Ednardo,
O livro também deixa uma marca sobre o que é a música cearense. O Ednardo me deu de presente esse prólogo, que é lindo, tá lindo o prefácio, né, do livro. E eu pensei muito em homenagear o pessoal do Ceará. E o livro, eu acho que quando a gente lança um livro, a gente vira meio que deixa uma marca no mundo, vira meio que imortal no sentido que tem uma obra feita, uma obra sua feita. Então isso me estimulou muito a deixar uma marca. A música cearense nem sempre é tão lembrada como deveria ser, né? E fazer um livro relembrando personagens que às vezes não estão tão presentes na música, ou então não tão presentes no cotidiano, né? Se torna realidade. Veja agora como adquirir o livro Falando da Vida, as canções que teimam resistindo. Ele está disponível no site da editora Radiadora. A editora Radiadora é só você buscar na internet que você encontra. Ele está na pré-venda e depois continua por meio do site. Por que cantar? Parece como não morrer. É igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão. 2 livros da escritora cearense Socorro Acioli emplacaram a lista dos mais vendidos da livraria oficial da Flip, Festa Literária Internacional de Paraty de 2023. São as obras Oração para Desaparecer e o romance A Cabeça do Santo. Socorro Acioli é nossa imagem literária da semana. O nosso clipoema de hoje foi inspirado em versos de O Crepúsculo, do cordelista Abelardo Nogueira. A narração é de Angélica Martins. Ei-lo rei, pois que majestosamente entre as nuvens distintas do arrebol, sem alarde, porquanto o astro-sol apresenta-se tão singelamente. E caindo a cortina do poente, uma insigne aquarela emoldurada, com as mais belas cores rabiscadas pelas mãos do divino Criador, sob aplausos despede-se e, ao se pôr, logo volta para outra temporada. E o Papo Literário vai ficando por aqui. E se você gostou de conhecer junto com a gente um pouquinho da BESE e quer visitar este espaço, aqui você pode fazer empréstimo de livros, utilizar a biblioteca para fazer leituras, também tem acesso gratuito aos computadores e Wi-Fi. Funcionamento de terça a sexta, de 9 horas da manhã às 8 da noite, aos sábados e domingos, de 9 às 5 da tarde. E eu vou ficando por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!